É um prazer estar aqui, trazendo um pouquinho mais da palavra do nosso mestre. São tantos os ensinamentos, foram tantas as lições que ele nos deixou, e a gente fica trazendo para o nosso dia a dia tudo aquilo que foi falado há mais de 2000 anos atrás. Os ensinamentos dele, através das parábolas, das histórias que ele nos contava, deixam marcados, como naquela tradição chinesa, de que tudo que é contado por histórias, a gente grava melhor. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a parábola do joio e do trigo. Quando eu comecei a pesquisar para fazer essa palestra, ouvindo uma coisa aqui, outra coisa ali, a gente vai captando e vai vendo que muitas pessoas têm uma interpretação dessa parábola a respeito do nosso mundo externo, da gente não se misturar com aqueles que estão na mesma sintonia, em sintonias diferentes, da gente procurar as nossas companhias. Mas, na verdade, o que mais tocou aqui dentro de mim foi da gente olhar um pouquinho o que nós temos de nós, em nós, como joio e como trigo. Porque todos nós somos um pouquinho de cada um. Senão a gente não estaria aqui. A gente não estaria aqui nesse mundo. Esse planeta que passa por um processo, agora que a gente está vendo tudo aí, de transição com tudo que nós estamos passando. Então eu quis trazer para vocês, mais assim focado nessa coisa da nossa convivência, do bem e do mal em nós mesmos, numa comparação com essa parábola. Porque nós vivemos um processo evolutivo. E como que a gente convive com o mal e com o bem? Porque todos nós, como eu disse, temos os dois lados. E a gente está aqui como um ser humano para se conhecer, para descobrir qual o caminho da verdade e o caminho da luz. Qual o caminho que vai nos conduzir ao Pai? Principalmente pela vigilância que nós temos que ter conosco mesmos. Quantas coisas a gente tem que estar ligado? Já nos dizia o Jesus: orai e vigiai. Então, eu trouxe a parábola, a gente vai ler a parábola e dali eu acabei dissecando um pouquinho para a gente poder entrar no fundo dela, daquilo que tocou para mim e eu quero dividir com vocês. Essa parábola está em Mateus, no capítulo 13, versículos de 24 a 30. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então o joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele lhe disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Mas o trigo, ajuntai-o no meu celeiro. Eu fui pegando assim os pedacinhos, porque a gente vai vendo quanto ensinamento tem aqui. E eu quis trazer um pouquinho as figuras que estão nessa parábola para todos nós. Quem é o pai de família que diz?
é Deus. E se a gente pega no Livro dos Espíritos, no capítulo 1, tá lá, que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Ele é soberanamente justo e bom. Se ele nos fez a sua imagem e semelhança, vamos partir do princípio que quem somos nós? O joio ou o trigo? Aquele que brilha, aquele que tem luz, aquele que tem uma finalidade, é o trigo. Então, ele plantou o trigo. O joio veio depois. Então, todos nós estamos ali. Somos todos iguais. Ele nos trouxe a sua imagem e semelhança, justos e bons. O joio veio depois, porque ele acredita em cada um de nós desta maneira, a sua imagem e semelhança. Quem é o semeador? Jesus. Tirando do Ceifa de Luz, de Emmanuel, Jesus é o sublime semeador da terra e a humanidade é a lavoura de Deus em suas divinas mãos. Todas essas palavras, todos esses ensinamentos que Jesus nos trouxe, ele semeou não ali no campo, dentro de cada um de nós. Tudo aquilo que ele trouxe para nós, em forma de amor, em palavras, em cuidados, ele nos semeou. Ele espalhou as sementinhas por onde ele passou. Ele não precisava do material ali. Foram palavras e ensinamentos que ele trouxe para todos nós. E aonde ele semeou? Onde eu falei. O campo, que somos nós. A humanidade inteira. Sejamos, neste momento aqui, encarnados, estejamos desencarnados, todos nós estamos num processo evolutivo. E esse processo evolutivo, a gente vai conquistando aos poucos, com várias e várias encarnações, porque ninguém está aqui só de passagem por uma vez, quem dera, né? Mas não. E esses ensinamentos vão sendo trazidos a nós aos poucos. E a gente vai levando, aprendendo, se refazendo a cada encarnação. Aí a gente busca. O que é o trigo? Somos nós que fomos ali plantados, mas o Evangelho de Jesus, que é a luz e o amor. Porque o trigo só vai ser semeado, só vai crescer quando ele tiver luz e o cuidado necessário. Então, a boa semente é o trigo. Tá? Mas ele só vai se desenvolver diante dos cuidados. E esses cuidados são as palavras do nosso Mestre Jesus. A erva má, interpretada aqui, o joio. Quando a gente olha a figura, a gente vê que o joio e o trigo são muito parecidos. Né? Por isso que na parábola, o pai de família diz que não é para colher para que não se arranque tudo junto. Porque naquela hora em que os servos chegaram ali e perguntaram, né, os semeadores ali chegaram e perguntaram para ele, vamos arrancar? E ele diz, não. Vocês podem arrancar a boa semente também. Ali, o bom que estava ali. Só depois que cresce é que a gente começa a ver as diferenças, seguindo o nosso caminho. Se a gente interpreta de uma maneira errônea, nessa situação seria o joio. O joio não serve para nada, ele não vira uma farinha, não adianta ser debulhado, não nada. Ele está ali, é como se fosse uma praga
né? E o trigo é que nos dá outras condições de subsistência, nos traz a farinha, nos traz todo o resto. Só que eles são muito parecidos, então não dá. E outra, eles precisaram conviver juntos, como nós também convivemos, com o bem e com o mal dentro de cada um de nós. Ele fala também do inimigo, que o inimigo que plantou aquele joio. O que é o inimigo? É tudo aquilo que procura nos desviar do nosso caminho. Nós temos ele aqui dentro também. Quantas vezes a gente não tem aquela coisa, por aqui eu ouço o bem e por aqui a tentação. Então como que a gente faz? O que eu vou seguir? Essas infiltrações estão sempre aqui, sempre junto de nós, tentando nos desviar do nosso caminho. E cabe a cada um de nós olhar sempre em frente, seguindo os ensinamentos de Jesus, aperfeiçoando a nossa moral, para que a gente continue sempre trilhar no caminho certo. Ele fala também dos servos e dos ceifeiros. Mais para frente um pouquinho eu coloquei uma continuidade dessa comparação aí. Os servos são os instrumentos utilizados por Jesus, as mãos operantes na seara bendita. Tá? Os servos foram aqueles que foram lá e plantaram. Os ceifeiros eram aqueles que sabiam diferenciar o joio do trigo e que farão a colheita. O plantio pode ser feito por qualquer um de nós, mas a ceifa cabe àqueles que estão sintonizados à fonte do bem. Tem uma diferença. É muito fácil a gente chegar, seja numa casa espírita, em qualquer lugar que você foi, e já se achar o bom porque está aqui. Mas o que eu estou fazendo lá fora? Né? É um pontinho da gente começar também a repensar em quem nós somos e o que nós estamos fazendo. Agora, falando um pouquinho, eu trouxe aqui à frente o destrinchar mesmo daqui da parábola, né? O joio cresce ao lado do trigo. Ele representa ali a luta entre o bem e o mal, comum nos mundos de expiação e provas como é o nosso. É o que eu falei, existem sim espíritos de extrema bondade que encarnam aqui. Para quê? Para trazer-nos também a condição de aprendermos com os exemplos deles. Né? O bem tem sempre a posição de, vamos dizer assim, cativar ali aquele pedacinho do mal para que possa ser superado. Então, essa convivência é necessária para que a gente consiga também ajudar o mal a se transformar em bem. Porque nenhum deles, principalmente o mal, ele não é definitivo. Muitos joios ocorrem como produto da nossa invigilância, ou decorrentes de processos adquiridos ainda não superados. Por isso que a gente vem reencarnando, né? Muitas vezes não precisa nem ser na reencarnação. Quantos processos a gente passa nessa mesma vida que a gente acaba não superando? E nós vamos plantando esses joios dentro de nós mesmos naquela luta interna. Por quê? Quantas e quantas vezes a gente não para e pergunta: ai, por que comigo? Por que isso está acontecendo? E aí a gente cai nessa situação, nesta invigilância, nesta sintonia e acaba se infiltrando cada vez mais como o joio se infiltrou, deixando se infiltrar por essas sensações, por essas energias mais negativas. Então, o que a gente tem que fazer?
À medida em que evoluímos, nós descobrimos a necessidade da seleção desses valores que devem ser aplicados nesse campo. Que campo é esse? Nós. Nós mesmos. Nós somos o campo aqui, né? A boa semente representa a semeadura dos valores morais e intelectuais. O ensinamento a gente tem. Olha o evangelho que Jesus nos deixa. Que lindas que são as parábolas e quão profundas elas são, para que a gente pare e olhe para dentro de nós mesmos, buscando o melhor que ele nos trouxe. E que por muitas vezes naquela época não ainda estávamos sendo capazes de compreender o que ele estava trazendo. Hoje, mesmo nessa vida, ninguém começou sabendo, não. A gente veio conhecer a doutrina, alguns vieram de outras religiões, tudo, e a gente vai crescendo, a gente vai se abastecendo desse manancial maravilhoso que é o Evangelho. De quantos exemplos a gente tem, de todos os esforços que são feitos eu não gosto de falar essa questão assim, mas na guerra, né, que existe entre o bem e o mal. Porque a gente fica nesse duelo também dentro da gente, muitas vezes. Nos esforços de semear a boa semente, devemos estabelecer condições propícias ao surgimento e à manutenção da harmonia, da segurança e da paz na própria vida. Tá, de que adianta eu simplesmente dizer, eu sou espírita, eu sou católico, se a gente não tem as ações? Se a gente não se abastece com tudo isso que Jesus nos deixou, com todos os ensinamentos, com todas essas ferramentas que nós temos à mão, para que a gente continue crescendo. Crescendo, que eu digo, mesmo na condição do trigo, de se desenvolver, de um dia virar aquele trigo lindo que brilha no sol. Então a gente precisa estar sempre se abastecendo. E a gente tem essas condições todas em mãos. Basta que a gente queira. Quantos de nós, se a gente for parar e todo mundo for sincero, tá? Acorda, faz oração. Antes de deitar, se prepara, faz a oração. Principalmente antes de deitar, depois daquele dia corrido. Quantas vezes a gente bate na cama e fala assim, boa noite, meu pai, obrigada. E acabou. Você já dormiu, já passou, não se preparou. Qual a gratidão que a gente tem durante o dia, em simples gestos, da gente estar agradecendo por tudo aquilo que passamos. São coisas boas, são coisas ruins, mas são coisas necessárias para o nosso crescimento. Então, a gente tem esse manancial de instrumentos para que a gente cresça. Vamos nos utilizar deles. Assim como as plantas precisam do adubo, a gente tem também o adubo para a gente seguir. Nada melhor que o evangelho do nosso mestre. Aí tem o trechinho. Mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Daqui a gente tira algumas coisas. No Livro dos Espíritos, na questão 682, está dizendo da necessidade do descanso físico. Sim, nós precisamos dormir. Nós ainda vivemos nesse mundo ligado à matéria, onde a gente precisa dessa reparação das forças físicas para que a gente consiga continuar. Porque o nosso espírito é livre. E neste momento ele está aqui, ligado ao nosso corpo físico, que nós também precisamos cuidar. E esse equilíbrio se faz necessário, porque também neste momento do sono é onde o nosso espírito, em desdobramento, vai buscar também mais aprendizado. E a gente sabe disso, né?
Então, a única coisa importante aqui que a gente precisa discernir é a diferença entre o descanso e a ociosidade. O descanso é necessário, a ociosidade não. A ociosidade é uma escolha que nós fazemos. Né? E o que nos traz a ociosidade? A preguiça. A preguiça nos leva à invigilância. E é onde, nessa invigilância, o mal opera às escondidas. E a gente precisa estar sempre ligado. Como eu falei antes, orai e vigiai. Os maiores processos de desarmonização, né? O agente causador da perturbação retira-se e observa à distância os efeitos. Quando a gente percebe, vem as pessoas que estão dizendo, eu tô com obsessor, eu tô obsediado, e a gente percebe, é assim, muitas vezes ele tá ali à distância, só plantando aqui, de longe as ideias na sua cabeça. Ele não precisa estar aqui grudado, que todo mundo fala assim, tô com um peso aqui, tá isso, tá aquilo. Mas não é só isso, ele tá ali incutindo ideias. E ele não tá ali 24/7, não. Ele joga a sementinha dele ali. Aí ele vai dar uma banda, vai jogar sementinha em outro, lá no outro, do outro lado também. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Ele vai estar também à distância, mas a gente tem que estar ligado. Então, a invigilância não é boa para ninguém. Com todas as bases que nós temos, a gente precisa, sim, manter o orai e vigiai. As nossas imperfeições morais são os nossos maiores adversários, como eu estava falando para vocês. São aqueles que não podemos nos afastar facilmente. É difícil mesmo, porque eles estão arraigados em nós, estão ali dentro. O quanto que a gente nas nossas vidas luta, né? Por coisas que estão aqui conosco. O egoísmo, o orgulho, a vaidade, o desânimo, a indisciplina e tantos outros, coisas que acabam de uma maneira ou de outra nos ferindo. Quando eu achei essa imagem dessa rosa, eu olhei bem para ela e falei, a rosa é linda, é perfumada. Se a gente olha para ela, ela tem luz própria. Mas no momento em que atravessa alguma coisa nela, mata. E ela sangra aqui, ó. Então essa imagem para mim foi assim, nós temos tudo de bom. Porque nós somos, como eu disse, criados à imagem e semelhança de nosso Pai. Mas olha aqui o que são essas agulhas que a gente coloca na nossa vida, que aos poucos vai nos prejudicando. Orgulho, vaidade, sabe? O nosso ego. Eu sempre sou melhor do que o outro, ou eu tenho aquela inveja que eu quero ter o que o outro tem, e olho muito menos para dentro de mim. Que sou aqui, ó, lindo. Uma rosa que quando brota traz tanta alegria pra gente. É linda de se ver. Então a gente tem ali que as investidas do mal, alheias ou próprias, não marcam hora e surgem subitamente. Eu vi esse trecho aqui e eu falei, é exatamente isso. A gente não tem o controle de tudo, mas a gente pode tentar, sim, buscar este controle. De que maneira? Com essas ferramentas que nós temos. Essa ferramenta linda, maravilhosa e tão máxima que é Jesus, as palavras que Ele nos deixou e tudo aquilo que a gente aprende no nosso dia a dia. A gente aprende também que a natureza não dá saltos evolutivos. Eu não tenho como semear e no mesmo dia já ter a frutinha ali. Ela passa por todo um processo.
a gente semeia, essa sementinha vai germinar, ela precisa ser adubada para que ela cresça e aí sim ela se frutificar. A gente tem essa comparação do mesmo jeito com o que ocorre entre o bem e o mal. Se eu quero transformar algo de mal que está em mim, eu vou ter que fazer a mesma coisa. Eu vou ali e vou semear um pouquinho do bem neste mal. Eu vou trabalhar isso tudo dentro de mim para que ele se transforme e que ele frutifique no bem. E a gente tem que, quem planta, colhe a seu tempo. Então, hoje a gente está vivendo o quê? A gente está vivendo o que nós plantamos lá atrás. E o que nós plantamos mais para nós mesmos? Trigo ou joio? A gente tem que pensar. E a gente tem que definir o que nós queremos a partir disso tudo. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com as nossas ações, com tudo aquilo que fazemos. Principalmente com o pensamento, porque é aquela coisa assim, todo mundo fala, mas você está pensando para você. Não, mas a gente já sabe que pensamento é energia. Então eu estou emitindo aquele pensamento conforme eu estou emitindo aquela energia conforme eu estou pensando. Por isso que a gente tem que se controlar, a gente tem que ter muito, muito cuidado com as nossas ações, com os nossos pensamentos, com tudo aquilo que a gente faz da nossa vida. Nem sempre conseguimos perceber a presença do mal, sendo necessário que este cresça para que possa ser enxergado. Quantas vezes a gente não passa por essas situações que a gente, para diferenciar uma coisa da outra, a gente precisa que ela se desenvolva. Como que eu vou combater alguma coisa, um mal, alguma coisa que eu não sei se está ali ou não? É quando ele diz que, e quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. A convivência dos dois. Aí, no plano evolutivo em que vivemos, é preciso que o bem esteja ao lado do mal, para que possamos exercitar a nossa capacidade de discernimento entre um e outro, bem como permitir que os bons exemplos atuem sobre o mal, tornando-o melhor, que era aquilo que eu estava falando agora. Deixai-os crescer juntos até a ceifa. O quanto a gente pode ajudar a transformar esse mundo. A gente sabe que tem muito mal, porque nós vivemos neste período que agora a gente está percebendo assim, que já nos foi avisado quantas vezes que era um período de transformação do nosso planeta. A gente sabe que convive com isso e o quanto a gente realmente precisa exemplificar este bem para que ele toque o mal. Quantos exemplos a gente tem? Quantos deles? Quantas pessoas se transformam quando tocadas por uma palavra, por uma atitude, por um gesto? Então a gente precisa aprender a conviver. Mas quando chega a hora da colheita, colhei primeiro o joio e o atai-o em molhos para queimar. Mas o trigo ajuntai em meu celeiro. O que é o celeiro? Quando ele fala ajuntai em meu celeiro, imediatamente veio assim para mim, e por tudo que eu li, que é o mundo espiritual. É o nosso Pai. Quem vai alcançar e chegar ao lado do Pai?
Porque muitos são chamados, poucos os escolhidos. Eu estou me escolhendo para estar lá? No celeiro, eu estou me escolhendo para eu ser queimado? De que maneira que eu estou agindo? Eu quero viver. De que jeito? Sempre. Nós somos imortais, já sabemos disso. Mas de que maneira que eu vou agir? Sendo queimado ou escolhendo ir para o lado do Pai? Por isso que eu deixei essas duas perguntas aqui. Quem somos nós dentro de nós mesmos? Eu estou agindo de que maneira? Eu não vou dizer que todo mundo que está aqui é perfeito, porque nós não somos, nós não sabemos disso. Eu posso estar saindo da minha casa super bem, fiz minha oração, fiz minha cúpula, tô saindo ali, tô como um trigo. Chegou no segundo farol, eu tomei uma cortada, imediatamente eu viro um joio. Porque entrou na minha frente? Que isso? Quantas vezes durante o dia a gente não tem esse tipo de atitude, de indignação com alguma coisa, da falta de compreensão? Então, vamos parar um pouquinho, vamos pensar de que maneira que nós estamos agindo. O que nós estamos deixando prevalecer dentro de nós? O lado trigo ou o lado joio? A gente ainda tem muito joio para viver aqui, muito. Mas vamos buscar um pouquinho mais esse lado lindo do trigo. Aqui eu trouxe do livro Vinha de Luz. O campo do cristão é região de atividade incessante e intensa. Olha a quantidade de tarefas que nós temos. O verdadeiro cristão está ali, incessante, no trabalho intenso, no bem. Não só para com os outros, mas dentro de si próprio. Como para mim foi o foco dessa palestra, do momento em que eu comecei a estudar. Então eu acho que assim, cada vez mais a gente tem mesmo que olhar para dentro de nós e buscar incessantemente o amor, a luz. Porque é isso tudo que nós levamos. Não tem aquela historinha de que a gente vai chegar ali na porta do céu e vai ser escolhido, ó filho, não, você vai lá para o inferno e você pode entrar. Nós sabemos exatamente o que nós fizemos. A gente não precisa também de ter ninguém que vai chegar e falar, olha, você pode entrar ou você não. Porque cada um de nós, conhecendo-se, o conhece-te a ti mesmo, nós vamos saber exatamente onde nós vamos parar, onde a gente precisa melhorar, o que a gente precisa fazer. E nós estamos passando por um momento, como eu já falei, onde o planeta Terra vai se transformar num mundo regenerador, aonde ficarão na Terra os mais pacíficos e, consequentemente, serão mais felizes. E a gente já está passando por esse momento? Vamos pensar um pouquinho. Quantas e quantas coisas estão se passando no nosso planeta que na verdade estão sem controle, Ninguém ainda descobriu uma vacina, o que fazer contra esse vírus que está aí pegando a todos e ceifando tantas vidas materiais, Porque a vida continua. Então, assim, por que não me melhorar hoje? Eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã. Como a gente falou um pouquinho ali atrás, eu nunca sei quando uma coisa vai acontecer. Eu sei sim que o que eu planto, eu vou colher. Mas de repente, e se vem uma tempestade? Coisas externas. E mesmo as grandes lutas, a gente vê o quanto a natureza luta também para sobreviver.
Então eu acho que é o momento da gente parar e ver, pensar, se analisar assim, o como eu posso ser melhor hoje. O que eu quero para mim. Vamos separar o nosso joio do nosso trigo. Vamos dar mais espaço para que o nosso trigo cresça. Porque todos nós temos condições. Todos nós somos deuses, como nos foi falado. E aí eu trouxe também da lição Vinha de Luz, que fala sobre o joio, de Emmanuel, que Emmanuel é um querido que sempre traz pra gente tantas mensagens que nos faz parar e refletir cada vez mais, mas que tocam muito dentro da gente, né? Trazendo lições maravilhosas. Aonde ele diz: o homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara, que usa afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades externas que falem ao coração. Gente, Jesus é tudo isso. Olha o que ele nos trouxe. Quanto tesouro. Se a gente vê, olha, ele nos mostra que no campo da semeadura só tem espaço para o bem, que é representado pela semente do trigo. Quando a gente pratica o bem, a gente dá a expansão ao que há de divino em nós, experimentando a felicidade plena. Quando a gente faz um ato de caridade, de ir até um lugar, de doar alguma coisa, como que a gente se sente? Agora, aí a gente tem os dois lados. Eu me sinto pleno e feliz? Ou eu fico com aquele pensamento, tá vendo? Eu fiz, você não fez. Então, de que maneira nós estamos sentindo? De que maneira nós estamos experimentando essa prática do bem? Eu ainda estou deixando que o joio toque ali o meu egoísmo, né? O meu ego de que eu sou capaz de fazer e você ainda não? Ou eu estou naquele momento aonde eu digo: Pai, graças a Deus eu pude ajudar. Graças a Deus eu consegui fazer alguém um pouquinho mais feliz, mesmo que seja o mínimo. Então, para mim, fica muito assim: vamos ter fé e contemos com a sua proteção, sobretudo nos momentos de sofrimento, que é um momento em que o nosso planeta está passando agora. Então, por que eu não posso ser melhor hoje? Por que eu não posso pegar tantos ensinamentos lindos, maravilhosos do nosso Mestre Jesus e buscar dentro de mim a transformação? Ser um pouquinho menos joio, ser um pouquinho mais trigo. Não brigar por coisas pequenas, porque o nosso mundo é imenso dentro de nós e tudo isso que nos foi dado de presente. O que a gente pode fazer? Amar como Jesus amou. Levar a luz que Jesus trouxe há mais de 2000 anos e que até hoje muita gente não consegue enxergar, a grande maioria de nós. Além do que, ele diz que vós sois luzes, então cada um de nós também é uma luzinha. Eu não posso deixar que o joio venha e me esconda. Eu tenho que cada vez mais brilhar, aprender, ter tudo que nós temos de condições aqui que nos são dadas, gente. É um infinito de amor, porque o amor deles é infinito para conosco.
A gente nunca viu Jesus julgar alguém por todas as histórias. Não tinha julgamento, pelo contrário, era só perdão. A gente ainda tem muita dificuldade de perdoar. Mas nada é impossível. Porque a gente teve o maior de todos os exemplos. E por que não segui-lo? Né? E eu fico assim, extremamente agradecida de poder ter trabalhado um pouco mais assim nessa parábola. E foi um trabalho muito interno também, porque foi um momento, trazendo um pouquinho aqui da minha experiência, aonde eu parei e fiquei pensando mesmo, quais são as minhas atitudes como joio? O que eu estou querendo contaminar a minha volta desta maneira, carregando assim, ou praticando por mim mesmo, um mal para mim? Porque a gente sabe que a nossa vida é uma via de dupla mão. É a lei de ação e reação. O que eu faço, eu vou ter de volta. Então, por que não praticar o bem? Por que não deixar que brilhe realmente a nossa luz com tudo aquilo que a gente tem de condições? Quantas coisas boas nos é dado como presente nessa vida? Muitas vezes a gente nem enxerga essa coisa boa de tão no escuro que a gente está. Por que a gente também se coloca a capa? A gente precisa se descobrir. E é um momento, analisando todos esses ensinamentos, principalmente as parábolas, porque se a gente for ver, elas têm também um segmento, né? Há uns meses atrás eu falei aqui da parábola do semeador. Hoje eu estou falando da parábola do joio e do trigo, que é a semeadura, né? Então, se a gente pega e vai estudando, vai lendo, quanta coisa boa a gente tem. E essa experiência foi para mim assim também, como todas as outras, porque muitas vezes a gente lê as coisas, a gente está ali, interpretou de uma maneira, mas em cada momento da nossa vida, quando a gente relê, é um aprendizado a mais. É um estudo a mais que a gente está fazendo. E isso foi muito importante para mim, nesse momento todo, em tentar até compreender todas essas questões de distância, de tudo, o que a gente precisa fazer. Eu estou fazendo bem me distanciando do meu próximo neste momento, evitando uma contaminação de vírus, tudo. Então, assim, quando a gente pensa que o bem está ali abraçando, beijando, que delícia, que bom. Não, neste momento, o bem é a distância. Né? A gente precisa nos retomar? Sim, mas vamos fazendo o bem da maneira com que é pedido no momento. Né? Vamos deixar, então, que todas essas palavras aqui de hoje releiam a parábola. Eu vou pedir para vocês, porque a gente interpreta, cada um tem uma interpretação, e a minha, na verdade, foi essa, do trabalhar muito mais o interior nosso. Porque quando eu comecei a fazer a palestra, eu tenho uma amiga que falou para mim, né? A gente precisa separar com quem a gente anda, com isso, com aquilo. Não, antes de mais nada, a gente precisa olhar para dentro da gente. E para mim foi isso que ficou aqui. Vamos olhar até onde eu sou joio, até onde eu estou sendo trigo. E o que eu posso fazer para que esse trigo se sobreponha a esse joio. Então fica hoje essas palavras que eu fiz com muito carinho, estudando, vendo vários vídeos do que poderia assim, ser falado de melhor, envolvendo cada um que está do outro lado da telinha, né? Como a gente fala, como aqueles que estão aqui presentes, encarnados, desencarnados, porque nada é por acaso na vida da gente, né? Sempre a lição cai no momento em que a gente mais precisa. E eu agradeço a todos vocês por essa noite, que a gente fique com essa linda imagem de Jesus gravada em nossos corações e nossa mente, e que Ele possa nos trazer, no descanso do nosso sono, um pouquinho mais sobre esse ensinamento,
para que nós sejamos como Ele, semeadores do bem. Obrigada. Eu trouxe a bibliografia também, né? Eu tô pegando bastante coisa do EAD, né? Do EAD, dos ensinamentos todos de Jesus ali. Tem uma descrição linda de cada parábola, vale a pena pra gente estudar um pouquinho mais, ok?